Num mundo que parece em constante movimento, onde a velocidade das mudanças é quase palpável, há um silêncio que passa despercebido, uma transformação sutil e silenciosa que está acontecendo neste exato momento. É como se o planeta estivesse respirando mais devagar, ajustando suas engrenagens internas sem que a maioria das pessoas perceba. Um reset global silencioso que não vem acompanhado de explosões ou anúncios dramáticos, mas que se infiltra nas camadas mais profundas da sociedade, afetando nossas rotinas, nossas percepções e, de certa forma, o próprio modo de existir. É uma mudança que se manifesta não em grandes eventos, mas na mudança de pequenos detalhes, na alteração de hábitos que, ao longo do tempo, moldam uma nova realidade. Começa na forma como consumimos informação. A velocidade com que as notícias chegam, se acumulam e se esvaziam de sentido se tornou frenética. Antes, uma notícia tinha seu tempo de maturação, sua reflexão, seu impacto prolongado. Hoje somos bombardeados por um fluxo contínuo de informações instantâneas, que desaparecem tão rapidamente quanto aparecem. Redes sociais, aplicativos de mensagens, plataformas de vídeo, tudo favorece a gratificação rápida, a atenção dispersa, o foco fragmentado. Nesse cenário, a importância de uma notícia se dilui tão rápido quanto ela surgiu, criando uma sensação de que nada realmente importa, que tudo é passageiro. Esse ritmo acelerado acaba por moldar uma nova mentalidade, na qual a profundidade perdeu espaço para a superficialidade e a reflexão dá lugar à reação instantânea. É um reset que desliga, de forma quase invisível, as conexões mais profundas que tínhamos com o conhecimento, com as ideias e até mesmo com as emoções mais duradouras. Outro aspecto dessa mudança silenciosa se revela na forma como nos relacionamos. A conexão virtual, que deveria aproximar, muitas vezes acaba por criar um distanciamento emocional sutil, quase imperceptível. As interações deixam de ser presenciais, e a troca de palavras, olhares e gestos reais dá lugar a mensagens rápidas e interações mediadas por telas. O contato físico, que antes tinha uma importância quase sagrada, foi deslocado por uma comunicação digital que, embora eficiente, não consegue replicar a intensidade de um abraço ou o calor de um olhar. Nesse processo, o valor das relações humanas muda, e o que antes era prioridade, como o convívio face a face, passa a ser secundário, ou até mesmo opcional. O resultado é uma espécie de isolamento silencioso, uma solidão mascarada por interações superficiais, que vai se consolidando lentamente, sem alarde, como uma maré que vai invadindo a praia sem que percebamos. No campo econômico, também há um reset acontecendo, embora de forma menos visível. As cadeias de produção, os padrões de consumo, as prioridades financeiras estão se ajustando a uma nova lógica. A pandemia, por exemplo, acelerou processos que já estavam em curso. A digitalização de negócios, o crescimento do comércio eletrônico, o abandono de escritórios tradicionais em favor do trabalho remoto. Essas mudanças, inicialmente motivadas por uma necessidade emergencial, agora parecem estar consolidando uma nova normalidade. Um novo padrão onde o digital domina grande da vida econômica e social. Pequenas empresas que antes dependiam de lojas físicas, agora operam quase exclusivamente online. E consumidores se ajustam a uma rotina de compras que acontece na tela de um smartphone, muitas vezes sem perceber que essa é uma mudança de paradigma. O dinheiro também está se transformando, com o avanço das criptomoedas e das finanças digitais, que criam um sistema financeiro cada vez mais descentralizado e menos visível ao olho comum. Tudo isso acontece num silêncio quase ensurdecedor, como se o mundo estivesse se reconfigurando por dentro, sem grandes alardes, mas de forma definitiva. A questão ambiental também faz desse reset silencioso. Mudanças nos padrões de consumo,
redução de atividades humanas em certos períodos e o aumento da conscientização sobre a sustentabilidade estão mudando a relação que temos com a natureza. A diminuição da poluição, por exemplo, foi notada em várias regiões do planeta durante períodos de isolamento forçado, quando o trânsito e as indústrias reduziram suas atividades drasticamente. Ainda que esse impacto seja temporário ou parcial, ele sinaliza que mudanças profundas podem ocorrer com pequenas ações ou, ao contrário, com a ausência delas. O planeta parece estar em um estado de espera, de adaptação silenciosa, ajustando sua capacidade de recuperação, enquanto a humanidade, muitas vezes inconsciente, continua sua rotina, sem perceber que o próprio ambiente está passando por um reset, uma espécie de pausa que pode ou não se transformar em algo maior. Na esfera psicológica e cultural, também há um movimento quase invisível de reinvenção. Os valores tradicionais, as narrativas que sustentaram sociedades por gerações, estão sendo questionados ou reinterpretados. A juventude, por exemplo, vive uma crise de identidade, na qual as referências mudaram radicalmente. A cultura do instantâneo, a busca por validação digital e a preferência por experiências efêmeras criam uma geração que, muitas vezes, está mais desconectada de raízes históricas e culturais do que nunca. Por outro lado, há também um fortalecimento de movimentos de resistência silenciosa, de pessoas que buscam revalorizar o contato com a natureza, a leitura profunda, a filosofia, a arte que exige tempo. Tudo isso ocorre à margem do grande barulho cotidiano, num silêncio que, no fundo, é uma revolução de valores que ainda está em gestação, pouco perceptível ao grande público, mas que pode moldar o futuro de formas imprevisíveis. Esse reset silencioso também influencia o meio político, onde mudanças de paradigma estão sendo gestadas por trás das cortinas, muitas vezes sem a atenção da mídia ou do público. Novas formas de governança, maior ênfase na sustentabilidade, na transparência e na participação digital, são processos que avançam lentamente, quase como raízes que crescem sob a superfície. Os políticos tradicionais ainda dominam o palco, mas uma camada mais profunda da sociedade começa a questionar e a reconfigurar as estruturas de poder, muitas vezes de forma indireta, através de movimentos sociais, de novas formas de ativismo e de uma maior conscientização coletiva. Essa transformação, silenciosa por natureza, pode acabar por gerar uma espécie de revolução invisível. Uma mudança de mentalidade que, embora não aparente nos noticiários diários, é capaz de redirecionar o rumo do planeta por décadas. Tudo isso se soma num quadro de intensas mudanças silenciosas que, embora não tenham a mesma força de uma catástrofe ou de uma revolução ruidosa, possuem uma capacidade de transformação que talvez seja maior por sua própria natureza discreta. O mundo, como uma grande máquina que se ajusta lentamente, está passando por um reset que não é anunciado oficialmente, que não gera alarmes globais, mas que pode redefinir os nossos conceitos de tempo, de conexão, de valor e de sentido. É um processo que exige atenção, pois, ao passar despercebido, pode nos levar a uma nova etapa de convivência com o planeta, com as nossas próprias emoções e com as estruturas que sustentam a sociedade. E às vezes, é justamente na quietude dessas mudanças que encontramos as maiores possibilidades de evolução. Num mundo que parece em constante movimento, onde a velocidade das mudanças é quase palpável, há um silêncio que passa despercebido, uma transformação sutil e silenciosa que está acontecendo neste exato momento. É como se o planeta estivesse respirando mais devagar, ajustando suas engrenagens internas sem que a maioria das pessoas perceba. Um reset global silencioso que não vem acompanhado de explosões ou anúncios dramáticos, mas que se infiltra nas camadas mais profundas da sociedade, afetando nossas rotinas, nossas percepções e, de certa forma,
o próprio modo de existir. É uma mudança que se manifesta não em grandes eventos, mas na mudança de pequenos detalhes, na alteração de hábitos que, ao longo do tempo, moldam uma nova realidade. Começa na forma como consumimos informação. A velocidade com que as notícias chegam, se acumulam e se esvaziam de sentido se tornou frenética. Antes, uma notícia tinha seu tempo de maturação, sua reflexão, seu impacto prolongado. Hoje somos bombardeados por um fluxo contínuo de informações instantâneas, que desaparecem tão rapidamente quanto aparecem. Redes sociais, aplicativos de mensagens, plataformas de vídeo, tudo favorece a gratificação rápida, a atenção dispersa, o foco fragmentado. Nesse cenário, a importância de uma notícia se dilui tão rápido quanto ela surgiu, criando uma sensação de que nada realmente importa, que tudo é passageiro. Esse ritmo acelerado acaba por moldar uma nova mentalidade, na qual a profundidade perdeu espaço para a superficialidade e a reflexão dá lugar à reação instantânea. É um reset que desliga de forma quase invisível as conexões mais profundas que tínhamos com o conhecimento, com as ideias e até mesmo com as emoções mais duradouras. Por exemplo, a rotina de leitura de jornais ou livros, antes uma prática diária, foi substituída por fragmentos de informação rápida, muitas vezes apenas uma manchete ou um vídeo curto. Essa mudança impacta nossa capacidade de pensar de forma complexa, de desenvolver uma compreensão mais ampla sobre temas importantes. A busca por novidades instantâneas, aliada à necessidade de estar sempre atualizado, faz com que a reflexão se torne um luxo para poucos, enquanto a maioria se contenta com o imediatismo. Assim, o conhecimento que antes era construído com tempo e dedicação passa a ser uma soma de pequenos pontos desconectados, como um mosaico de informações superficiais. Outro aspecto dessa mudança silenciosa se revela na forma como nos relacionamos. A conexão virtual, que deveria aproximar, muitas vezes acaba por criar um distanciamento emocional sutil, quase imperce.